Não só isso, acho que os jovens homossexuais e bissexuais, eles são muito mais vitimizados nesse sentido, porque na medida que o jovem heterossexual, ele pode levar para sua casa o seu namorado, pode apresentar para a família e conviver com ele afetivamente na sua privacidade, o jovem homossexual, ele encontra também essa problemática na família, na medida que ele não consegue, que ele não tem abertura para falar com seus pais que namoram um outro homem ou uma outra menina, e aí tem que realmente recorrer a esses espaços públicos para expressar o seu desejo. Essa restrição ao convívio social também que é marcada, né, Márcia? Na verdade, o que o Guilherme está colocando é muito importante, porque ao contrário, por exemplo, de uma pessoa negra que sofre discriminação ao longo da sua vida, essa pessoa, por exemplo, uma criança negra que sofre discriminação no trabalho, que tem uma atitude de discriminação por parte de algum coleguinha, ele volta para casa e ele vai se sentir de alguma forma acolhido por um pai negro ou por uma mãe negra, por irmãos negros que sentem e sabem pela identificação. E não há essa identidade, na quase maioria dos casos, com uma criança ou com um adolescente que se descobre homossexual. Essa criança começa a verificar dentro de casa, por exemplo, que pai e mãe fazem piadinhas sobre o filho do vizinho, ou que tem uma forma de tratar de modo pejorativo o primo que é de determinado jeito. Porque sempre os pais entendem que aquele problema, que aquela criança com alguma coisa errada, que é como é vista a pessoa com orientação, a criança ou adolescente, enfim, com orientação homossexual, é do outro, é filho do outro, não está dentro de casa. Então esse menino ou essa menina que se descobre homossexual já vai entendendo, já vai intuindo que não pode expressar afeto por alguém. Gerando um processo de recalque. Que ela precisa esconder. Que ela precisa esconder, porque se ela expuser o que ela está sentindo, ela certamente vai ser vítima das mesmas brincadeiras, das mesmas chacotas, das mesmas agressões que os outros são. Então começa a rejeição dentro da própria casa. E aí, como o Alexandre estava falando, o que sobra para essa pessoa? Ela não tem o acolhimento em casa, ela vai saindo de casa, ela vai buscando o espaço da rua, o espaço de fora do privado. E o que acontece então? Ela começa a verificar que não acontece só com ela. Não sou só eu que sou diferente, eu tenho outros diferentes na sociedade. E começo a me unir a essas pessoas e aí são criados os guetos, são criados aqueles locais onde eu posso desenvolver minha sexualidade de uma forma sem patrulhamento, sem agressões, sem violência. Mas o que gera isso também? Gera aquilo que nós podemos chamar de uma vida dupla. Eu tenho uma vida para consumo externo, que é uma vida amputada de uma grande parte da minha identidade, que é a minha identidade sexual, e tenho uma vida que eu posso ter uma plenitude maior, que é aquela que eu desenvolvo com as pessoas que são iguais a mim ou que respeitam essa minha orientação sexual. Isso é muito cruel para a pessoa que não é heterossexual e duas vezes cruel, porque além de ser cruel para ela, as outras pessoas não se dão conta disso. Estabelece uma dualidade de conduta, né? Uma dualidade e um sofrimento que advém dessa dualidade é muito grave. Se nós pensarmos, por exemplo, que passamos no mínimo 8 horas dentro de um local de trabalho, e durante 8 horas, onde é um espaço onde eu teria relações com pessoas, criaria vínculos, criaria toda uma identidade social, eu não levo uma parte de mim para lá para dentro. Ou eu deixo quieto, escondido, e faço de conta, ou finjo, ou tenho que fazer de conta que eu não sou quem eu sou. E muitas vezes esse fingir, fazer de conta, na família também, certamente. Entre pais e filhos. Começa na família. Sem dúvida nenhuma começa na família. Os pais fingem que não vêm. Os pais fingem que não vê, eu finjo que meus pais não sabem. E finjo que acredito que meus pais não vêm. E saio dali de uma forma muito rápida, o mais rápido que eu puder, para evitar ouvir aquilo que eu já ouvi, só que em referência aos outros. E é muito cruel. Por que está em jogo? Não é dizer, mas se assumisse seria mais fácil. Não se trata disso. Está em jogo o afeto de pai, o afeto de mãe, que eu suponho que, uma vez reconhecido, uma vez assumido aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou efetivamente, eu posso perder. Essa dualidade. Não é porque eu quero ou porque eu não quero brigar. Não. É porque as coisas são colocadas de uma forma que, em eu me reconhecendo, em eu me assumindo, eu posso perder aquilo que sustenta todo mundo no início, que é o amor de pai, de mãe, de irmãos. E vai mais longe, né? Eu diria que vai até mais longe, porque não é comum a gente ver. Se a gente fizesse uma pesquisa hoje na população de rua de Porto Alegre, a gente verificaria que muitas dessas pessoas saíram de casa em função da sua orientação sexual.
A gente tem isso de forma empírica, mas é possível ter esse reconhecimento. E também se a gente olhar para as travestis, por exemplo, que estão nas ruas se prostituindo, elas começaram justamente porque quanto maior a visibilidade, quanto maior essa questão de se tornar visível, com mais facilidade ela vai ser expulsa de casa, né? Com as travestis é quase unanimidade. Ela é impelida ao afastamento, né? Elas saem muito jovem, elas têm que se juntar a outras travestis mais velhas, não tem emprego. Hoje a gente tem no Somos uma situação de uma moradora, né? Que estava uma travesti que veio do norte do país para cá em busca de uma melhor qualidade de vida, porque o Rio Grande do Sul é conhecido como tal. Ela não tinha esse acolhimento na sua família e veio para trabalhar aqui, mas para trabalhar no emprego fazendo algum serviço de faxina e tal, porque ela não tem o dom, digamos assim, de se prostituir. Só que chegando em Porto Alegre, ela não encontrou, é claro, esse mundo maravilhoso que é o estado do Rio Grande do Sul, né? Porque a gente acolhe bem, mas uma pessoa com uma travesti tem as dificuldades. Dizem que já vai longe o tempo do Sul Maravilha, né? Exato, e daí o que acontece? Acontece que ela viveu numa situação, durante muito tempo, em situação de rua, né? Até mesmo dificuldade de ser acolhida em alguns lugares onde tem outros moradores pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero. Então é porque as pessoas realmente não sobra outro trabalho, muitas vezes acaba que a prostituição não é uma opção de trabalho, mas sim a única possibilidade de sustento. Então, é uma situação... e no trabalho, como a doutora Márcia falou, a mesma coisa. Ou seja, é preferível ficar dentro do armário, como se diz, né, do que assumir essa sexualidade. Porque, com certeza, né, tem pesquisas que mostram isso também, que eu não aceitaria um colega se fosse homossexual, tem maior dificuldade de ascender na empresa, né? Então, porque não tenho essa segurança de poder exercer a minha sexualidade livremente. E na família, não só o afeto, mas às vezes as pessoas também são deserdadas, né? Ou seja, né? É um colocar para a rua literalmente, né? É um expulsar daquele âmbito que deveria ser o âmbito de acolhimento primeiro que todos temos. E o de acolhimento e reconhecimento. E reconhecimento, exatamente. Então é uma luta contra o que eu estou sentindo, eu não estou me conseguindo me identificar em nada. E a par disso, eu ainda tenho que lutar contra a falta de acolhimento, contra a falta de reconhecimento e vendo, por exemplo, um irmão que seja heterossexual, ter todo o acolhimento, ter incentivado os laços com namoradas ou namorados, no caso de meninos ou meninas, e vendo que isso não é para mim. Eu estou excluída, eu estou fora por alguma coisa que no início eu não entendo muito bem, mas eu tenho convicção de que eu estou fora. Isso não é para mim. Alguma coisa já me mostra que o meu caminho é da porta para fora, ou eu fico muito quietinho, muito encolhidinho, com as minhas identidades e convicções prontas. A grande questão das travestis é que elas não conseguem esse esconder, esse camuflar que o homossexual muitas vezes conhece. E a partir daí, a porta da rua é imediatamente utilizada para afastar mesmo fisicamente essas pessoas sem a menor chance de acolhimento. E só ressaltando que em outros espaços também esses sujeitos são excluídos, né? Na família em primeiro lugar, depois na educação, nas classes, nos espaços escolares, tanto os homossexuais, principalmente as travestis, existe uma incidência de evasão muito grande porque elas não conseguem conviver com a discriminação cotidiana. Então, acabam que não conseguem nem capacitação profissional. Acabam mesmo tendo que optar por trabalho sexual para sobrevivência. Por isso é importante das políticas públicas, né? Não só no Ministério Público do Trabalho, nos outros ministérios, mas, por exemplo, na questão da educação, acho que é importante ressaltar, temos que ter políticas de diversidade sexual na escola, né? Para que essas pessoas não saiam da escola e que sejam respeitadas. Por que é tão difícil? Tem alguns estados e municípios que, inclusive, fizeram também uma legislação onde as travestis são reconhecidas pelo nome social como elas são chamadas, né? Porque é muito doloroso para uma travesti, né, vestida de mulher, cabelo comprido, seio, salto, e num serviço de saúde ou na própria escola ser chamada pelo nome masculino. Então, essa é uma mudança cultural que pode ser feita e muito simples de acolhimento. Ou seja, eu estou respeitando a pessoa pelo aquilo que ela realmente se identifica e como ela aparece. E por que não chamar a Marcele de Marcele, eu vou ter que chamar de João Carlos, sei lá eu o quê? Nós estamos com Democracia aqui pela TV Assembleia falando sobre diversidade sexual. Voltaremos com o segundo bloco, com nossos convidados de hoje, esclarecendo acima de tudo o telespectador, o que ele quer saber.